Hoje, no canal Discípulo Net 2, eu vou estar respondendo a seguinte pergunta: posso fazer mousse com gelatina com sabor? Quem já não passou por uma situação de estar fazendo uma receita, já está com os ingredientes ali e quando vai ver na despensa, está faltando um ingrediente? E essa pergunta eu encontrei em vários comentários, porque nosso canal Discípulo Net 2 ele tem mais de 10 receitas de mousse. Mousse de pêssego, laranja, maracujá, uva, chocolate, enfim, são mais de 10 receitas. E é uma pergunta muito comum, essa dúvida: o que fazer? E eu quero dizer para você que pode sim, você pode usar gelatina com sabor, tá? Pode usar tranquilamente. Só que eu quero deixar aqui algumas observações. Porque qual o propósito da gelatina? A gelatina ela tem um propósito de fazer com que o mousse fique o quê? Consistente, né? Para dar consistência à massa do mousse. Porque se a gente não colocar a gelatina incolor, ela vai acontecer o quê? Ela vai ficar mole, ela não vai ter aquela consistência. E quando se usa essa gelatina, que já diz mesmo que é sem sabor, já está dizendo o quê? Ela não vai interferir no resultado final da receita. Então, por isso que eu quero dar aqui algumas dicas. Você que vai usar, muitas vezes não tem, porque é mais comum a gente ter gelatina com sabor em casa, muitas vezes porque tem crianças, né? Do que a gente ter gelatina incolor. Inclusive, tem gelatina incolor, mas de cor, vamos dizer, cor vermelha, que é o caso que eu usei na receita do mousse de morango. Eu usei uma gelatina incolor de cor vermelha. Por quê? Porque o morango em si, ele não vai dar aquela tonalidade, né, aquele vermelho, aquela cor bonita. Então, quando a gente usa a gelatina de cor vermelha, aí você vai ter essa facilidade da receita ficar o quê? Mais bonita, né? Vai realçar a cor do mousse. E fica saboroso, não vai interferir no sabor, né? Porque aí vai ter o morango que vai estar sendo usado, então fica uma receita deliciosa. Mas se você for usar, a dica que eu quero te dar é a seguinte: quando você for usar a gelatina com sabor, procure usar, vamos dizer, você vai fazer um mousse de maracujá, então use gelatina sabor, né, de maracujá. Porque, além de realçar a cor, ela vai realçar também o sabor. Se você colocar uma gelatina de sabor limão no mousse de maracujá que você está fazendo, vai interferir no sabor e vai interferir na cor também. Então, a dica que eu te dou é de você usar a gelatina, pode usar tranquilamente, mas procure usar, vamos dizer, morango. Você pode até usar de morango, que vai até ajudar, além de realçar o sabor, porque tem o sabor artificial do morango, né, a gelatina com sabor, e vai realçar a cor também. E vai ficar delicioso, vai ficar uma sobremesa deliciosa. Então, pode usar gelatina, tá? Com sabor, pode usar tranquilamente. Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 38, que diz assim: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? Essa passagem fala sobre quando Jesus acalma a tempestade. E nós vamos ver aqui que os discípulos estavam no barco, juntamente com o mestre, com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus estava dormindo, estava descansando. E de repente houve um grande temporal, como o próprio texto diz, de vento. E eles ficaram desesperados.
E eles acordaram o mestre, acordaram o Senhor Jesus e falaram: Senhor, não te dá, nós estamos aqui, estamos morrendo aqui, tá? O barco estava enchendo d'água, estava se enchendo de água. Eles estavam com medo, ficaram apavorados. E aí você vai dizer: mas missionária Regina, qual é a lição que nós podemos extrair desse texto, deste versículo? Se nós formos trazer para os nossos dias, quantas vezes, diante das situações, diante das dificuldades, diante das lutas, nós nos sentimos assim, dentro de um barco, como se o barco estivesse a naufragar, né, por causa das lutas, né? E ficamos desesperados e começamos a perguntar a Deus: Senhor, o Senhor não está vendo essa luta que eu estou passando? O Senhor não está vendo essa situação que eu estou enfrentando? O Senhor não vai fazer nada? Porque foi assim que os discípulos reagiram. Diante daquelas águas que estavam entrando no barco, mas o Senhor Jesus estava naquele barco. E muitas vezes nós questionamos a Deus diante das lutas, diante das dificuldades que nós vivenciamos e perguntamos: por que, Senhor, o Senhor não está vendo isso, essa injustiça, essa calúnia, isso que está acontecendo? E eu quero dizer para você hoje que Deus está no barco. O Senhor está no barco, você não está sozinho. E Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está enfrentando, Deus sabe de tudo aquilo que você tem vivenciado. E Ele tem o tempo e a hora certa para agir. Se você for ver aqui no versículo que vai dar seguimento, versículo de número 39, vai dizer assim: e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E sabe o que aconteceu? O vento se aquietou e houve uma grande bonança, porque é assim que Deus faz. Porque a palavra de Deus, de vitória, já foi liberada sobre a sua vida. E Deus sabe tudo aquilo que você tem vivenciado. Então descansa o seu coração, não se desespere, não toma nenhuma decisão precipitada. Deus está vendo, Ele sabe, Ele conhece, sabe tudo o que está acontecendo. E tudo tem o tempo certo e a hora certa. Descanse o seu coração no Senhor, porque a vitória virá. Deus vai estar te dando direcionamento. Deus vai estar conduzindo, porque você não está sozinha nesse barco, não. Você não está sozinha nessa luta, se você está passando, não. Deus é contigo. E Deus tem um carinho muito grande. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Então, que você possa confiar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espera no Senhor, descansa o seu coração no Senhor, porque dias melhores virão. Dias melhores virão. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, hein? Inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.